Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia. E antes de dar a notícia de hoje, eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Agora sim, pessoal, vamos às notícias de hoje. Apesar da temporada deste ano ainda não ter acabado, a diretoria do Corinthians, juntamente com o treinador Vitor Pereira, já planejam a temporada do ano que vem e estão aí sondando e até negociando com alguns jogadores já pensando na temporada do ano que vem. Vai lembrar que o Vitor Pereira, apesar de não saber se vai permanecer no Corinthians, ele está ajudando aí no planejamento, tentando já montar uma equipe forte para o ano que vem. A diretoria confia muito nele e alguns nomes já são especulados aí, o Corinthians já estaria negociando com ele, são informações ali do site Egol. São 3 jogadores ali que vazaram e que o Corinthians estaria negociando. Seria o ponta Michael, o meia armador Nicolás de la Cruz e também o meia armador James Rodrigues. Então vamos aí falar um pouco aí dessas possíveis contratações. Com relação ao Michael, ele ainda tem contrato lá com a Al Hilal, da Arábia Saudita, até o final, até a metade de 2025, se não me falha a memória. Então tudo dependeria de uma liberação por parte dos árabes, que fizeram um jogo duro. O Corinthians tentou contratar agora no meio do ano, mas o tempo foi curto, né? A janela se fechou para contratações de jogadores vindos do exterior no dia 15 de agosto. E os árabes estão querendo alguma compensação, não querem liberar o jogador de graça, investiram uma alta quantia. Então eles estão pedindo aí cerca de 7 milhões de euros, então não é uma negociação fácil. É provável que o Corinthians tente a contratação do Michael já para a temporada de 2023, mas além da dificuldade ali da liberação por parte dos árabes, o Corinthians deve ter alguns concorrentes. Um deles pode ser o São Paulo, né? O jogador inclusive já disse que na infância era São Paulino, e pode ter proposta também, parece que do Botafogo. Então as dificuldades são essas. Se conseguir a liberação por parte dos árabes, conseguir um empréstimo aí, realmente é uma possibilidade bem grande essa contratação, mas se o Corinthians tiver que investir alguma quantia, já dificulta um pouco, até porque o Corinthians aí vai ter que tentar a contratação, por exemplo, do Maicon. O Maicon tem contrato de empréstimo aí até o final deste ano, então se o Corinthians quiser continuar com o Maicon, deve aí fazer uma proposta aí, cerca de 6 milhões de euros. Mas o Michael é uma possibilidade sim bastante viável, né, principalmente se conseguir aí uma liberação por empréstimo por parte dos árabes. Outro jogador aí especulado no Corinthians seria o meio armador do River Plate, Nicolás de la Cruz, de 25 anos, ele que é uruguaio. Então seria uma contratação bem mais viável, porque o contrato dele com o River Plate vai apenas até o final deste ano. Ou seja, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer equipe. E o Corinthians parece que está interessado nele, ele se encaixa naquele perfil ali do Vitor Pereira, que seria de renovar a equipe do Corinthians. O Corinthians que tem muitos veteranos. Vai lembrar que só para o meio de campo, por exemplo, o Corinthians tem o Paulinho, o Renato Augusto e o Juliano. Sendo que o Paulinho e o Renato Augusto estão com 34 anos e o Juliano com 32. Então seria uma bela oportunidade aí para o Corinthians dar uma renovada na equipe. E o outro jogador aí especulado, uma contratação que eu acho bastante difícil, seria um sonho, seria do James Rodrigues. James Rodrigues que também está sob contrato com uma equipe do Catar, se não me engano. É o Al Ryan. O contrato dele vai até metade de 2024, uma contratação bem mais complicada, mas a questão com um jogador espetacular, um jogador que já disputou a Copa do Mundo, já jogou Premier League, apesar de já estar lá com seus 31 anos, acho que é um jogador que, se o Corinthians tiver aí possibilidade de contratar, o Corinthians deveria investir nele sim. Acho que seria uma grande contratação, apesar da idade, mas a qualidade do jogador é indiscutível, O problema é que certamente o Corinthians teria aí concorrência de outras equipes e também dependeria da liberação da equipe do Catar. Então é uma contratação bastante difícil, mas com relação ao Michael, de la Cruz, outros jogadores especulados aí, é bastante possível sim essas contratações. Lembrando que para o planejamento do ano que vem, por exemplo, caso principalmente o Vitor Pereira fique, é provável que o Corinthians tente ali, se livrar ali do Paulinho, do Juliano, o Juliano porque não se destacou, já é um jogador veterano, o Paulinho que por enquanto está contundido, mas deve se recuperar para o ano que vem.
também é um jogador aí que ganha cerca de 1,5 milhão por mês, também já veterano. Então precisaria ver como o Corinthians faria, né, para tentar aí rescindir, por exemplo, com esses jogadores. Com relação ao Renato Augusto, eu acredito que ele deve permanecer, porque vem jogando bem, apesar de ser já também veterano, vai fazer 35 anos no ano que vem, mas o jogador tem correspondido, né, principalmente aí nos últimos jogos, sendo importantíssimo para a equipe do Corinthians. Com relação ao planejamento, o Corinthians já vai ter que pensar também, por exemplo, com relação ao Maicon. O Maicon, que o contrato dele vai somente até o final deste ano, né? Então, se o Corinthians quiser permanecer com o Maicon, provavelmente vai ter que comprar o passe dele. Estima-se aí cerca de 6 milhões de euros, né? Que custaria o passe do Maicon. O Balbuena já tem contrato até a metade de 2023, então também é um jogador que o Corinthians vai ter que estar pensando aí, de repente, em repor aí já na metade do ano que vem. Mas é bastante interessante que a diretoria esse ano esteja já se movimentando, já pensando no planejamento do ano seguinte, que o Corinthians tem realmente sofrido muito com essa falta de planejamento. Vale lembrar que este ano, por exemplo, o Corinthians vendeu a preço de banana o Gabriel Pereira, que é uma das grandes revelações, uma das grandes esperanças do Corinthians. Depois acabou perdendo o Mantuan nessa negociação com o Yuri Alberto. E depois perdeu o William, ou seja, foram 3 jogadores que atuam ali aberto pelas pontas. O Corinthians perdeu e depois não conseguiu repor. Então isso aí é uma grande dificuldade nessa falta de planejamento. E o que a gente espera é que a diretoria já comece no ano que vem, já com uma equipe base já praticamente formada, né? Diferentemente dos outros anos, o Corinthians teve que ir às pressas aí, atrás de jogadores, aí, com o campeonato em andamento. Isso já é sempre mais complicado. Então é isso aí, nação corintiana. O que vocês acharam aí dessas possíveis contratações do Corinthians? Lembrando que são aí especulações, são negociações difíceis, não são fáceis, mas são verdadeiras, né? São jogadores que o Corinthians tem realmente interesse e, dependendo, poderá até viabilizar essas contratações. Então é isso aí, nação corintiana. Por hoje nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena, o Corinthians vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre, uma partida dificílima e que é fundamental o Corinthians vencer para tentar aí ainda sonhar com a conquista do Campeonato Brasileiro. É isso aí, nação. É timão na veia e vai, Corinthians!